Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana do blog Refinando a Escrita e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre os erros que podem zerar a redação do Enem. Bom, para começar, eu gostaria de falar sobre fuga ao tema. De acordo com o INEP, esse foi o principal motivo de nota zero na prova de redação do Enem em 2014. E por que isso ocorre? Como é que isso acontece? Bom, fuga ao tema acontece quando o candidato não desenvolve o tema proposto pela prova. Isso geralmente ocorre com aqueles candidatos que apresentam dificuldade para compreender e também para interpretar o que está sendo solicitado. E como é feito para evitar esse tipo de problema? Bom, é simples, é importante ficar bem atento ao enunciado da proposta e também aos textos motivadores. Ler e reler quantas vezes forem necessários esses textos é muito importante. É importante também que você observe bem os textos, selecione as informações, relacione as informações desses textos para chegar de fato ao tema correto da prova. Bom, além disso, também é possível fazer algo antes da prova, né? Buscar manter sempre o hábito da leitura, né? Buscar estar sempre informado. Porque quando você lê, você pratica, você diminui muito as suas dificuldades para compreender, para interpretar também o texto. E também você acaba adquirindo mais conteúdo, mais informações, e aí você acaba tendo mais facilidade para elaborar também os seus argumentos, né, na hora de produzir de fato o texto. Bom, além desse erro, existe ainda um outro que também teve um grande índice de erros, que foi cópia dos textos motivadores. O que é isso? Bom, de fato, isso é a cópia dos textos da prova, os textos que são apresentados na prova. E como é que é feito para evitar esse tipo de problema? Bom, além de não copiar os textos da prova, é claro, o candidato também tem que procurar se preparar antes da prova, lendo bastante, buscando informações, treinando a leitura. Por quê? Geralmente, quem comete esse tipo de erro são aqueles candidatos que não estão preparados. E aí o que acontece? Na falta do conteúdo para a produção do seu texto, ele acaba copiando os textos, né? Então, ler, estar preparado, ter conteúdo é muito importante para evitar essa armadilha. Bom, um outro erro também muito comum é o texto insuficiente. O que é isso? Bom, você deverá escrever no mínimo 8 linhas. Isso é uma regra do Enem, da redação do Enem. Então, o candidato que apresentar um texto com até 7 linhas vai ter sua redação anulada, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Ah, mas eu fiz meu texto lá na folha de rascunho e só consegui passar para a folha oficial 5 linhas. É zero. Tá? O que vai importar é o que está lá na folha oficial. Então, toma cuidado com o tempo para que você não tenha esse tipo de problema. Bom, um outro erro é não atender ao tipo textual solicitado. Nós sabemos que para a avaliação da redação do Enem é exigida a produção de um texto dissertativo argumentativo. Então, se o aluno não apresentar um texto com essa estrutura, com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ele vai ter uma nota zero. E para evitar esse tipo de erro, o que você deve fazer? Você deve estudar bem a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Lembrar sempre que você vai ter que apresentar uma tese, que você vai ter que defender, vai ter que levantar argumentos, elaborar argumentos que defenda, sustente a sua opinião. Vai ter que também apresentar uma proposta que tem o objetivo de solucionar o problema apontado, sem desrespeitar os direitos humanos, é claro. Um outro texto também, um outro erro que também é muito comum é apresentar partes do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Então, lá em 2013, o MEC resolveu adotar critérios mais rigorosos para a correção da redação do Enem. E desde então, o candidato que inserir partes desconectadas com o tema do texto, como por exemplo daquele candidato lá que escreveu sobre o preparo de um macarrão instantâneo, o outro que escreveu sobre o hino, escreveu o hino lá do seu time. Então, o aluno que fizer isso, o candidato que fizer isso,
vai ter a sua redação anulada, tá? E, pessoal, por favor, nada de, deixa eu testar, deixa eu ver se o meu texto realmente vai ser lido. O seu texto vai ser corrigido por, no mínimo, 2 examinadores. Então, se você fizer isso, você pode estar jogando fora grandes oportunidades na sua vida, né? Um futuro, você pode estar jogando um ano inteiro de estudo. Então, não faça isso, tá? Bom, o sexto erro aí também muito comum é encontrar aí nas redações impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Então, muitas vezes tem lá aquelas pessoas que têm o hábito de, quando está pensando, vai lá, fica desenhando, né? Então, não faça isso na folha oficial, tá? Procure ficar bem atento, nada de rabiscar, nada de desenhar, tá? Nada de fazer protestos, fazer ofensas. Folha oficial não é para isso, tá? Fique bem atento. O sétimo erro aí também muito comum é o desrespeito aos direitos humanos. Então, na sua produção, na produção do seu texto, você deve sim expor seu pensamento crítico e mostrar sua capacidade de elaborar propostas de solução para os problemas abordados, de forma que você não desrespeite a identidade de cada um e as diferenças, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mensagens de qualquer tipo de preconceito vai resultar em nota 0, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Na sua produção, você deve sim ter uma visão progressista e humana, mas sempre valorizando os princípios de cidadania, de igualdade, liberdade, diversidade. Então, tem que tomar bastante cuidado, ok? Bom, se você quer ter mais informações sobre esse assunto, você pode acessar lá a nossa página, que é o refinandoaescrita.com. Lá você vai encontrar um material que você vai poder acessar gratuitamente. É um e-book que aborda um pouco mais sobre esse assunto que nós acabamos aqui de falar. E ainda também vai encontrar lá uma forma de se manter tranquilo na hora da prova, né? E não ter aí nenhum risco de cometer nenhum desses erros que nós vimos aqui. Bom, por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e até mais.